Oi. Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição. Obrigado. A nossa exposição da Epístola aos Hebreus. Chegamos à nossa 8ª pregação. Inicialmente, pretendíamos fazer essa 8ª pregação com base nos versículos 7 até o versículo 19 do capítulo 3. Entretanto, à medida que nós fomos estudando e ruminando o texto, nós percebemos que há muita riqueza nesse texto, né? A Epístola aos Hebreus, ela tem demonstrado ser uma epístola muito rica. Cada versículo, quando você cava nele, você acha várias pedras preciosas. Então ia ficar um pouco apertado. E nós vamos fazer essa exposição em 2 partes, se assim o Senhor nos permitir. Hoje vai ser a primeira parte da pregação número 8 com esse título, né? O nosso tema geral é Cristo, Supremo sobre tudo e todos. E da pregação de hoje, advertência contra a incredulidade, parte 1. Com base nos textos que nós falamos agora. Hebreus capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Vamos fazer a leitura desse texto, irmãos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, uma vez mais, um coração grato diante de Ti. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em torno da Tua palavra. Senhor, obrigado por, na Sua providência soberana, o Senhor ter feito chegar essa epístola a nós, que não somos os Seus destinatários primários, mas sabemos que desde a eternidade estava no seu coração, que tais palavras nos alcançassem. Por isso, Pai amado, diante dessa palavra que o Senhor mesmo inspirou, a qual dá testemunho de si mesma, dizendo que assim diz o Espírito Santo, essa palavra que o Senhor soprou para nós, diante disso, Pai Santo, nós tornamos o nosso coração a Ti. Primeiramente confessando a nossa insuficiência, a nossa total dependência de Ti. E pedindo a Ti, Senhor, que tenha misericórdia de nós e use esse texto por meio do mesmo Espírito para ministrar o nosso coração. E trazer revelação, tirar todo o véu do nosso rosto, dos nossos olhos, para contemplarmos as verdades aqui trazidas. Fala conosco, nos alimenta, nos instrui, nos corrige, nos chama à comunhão do Seu Filho por meio da Tua palavra, Pai amado. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como nós falamos, irmãos, anteriormente, em algumas oportunidades, a Epístola aos Hebreus, a qual nós não sabemos qual seria o seu autor, ela traz 5 grandes advertências. Lembrando aqui um pouco do contexto, essa carta, ela foi escrita aos judeus que se converteram ao cristianismo, os quais estavam sofrendo perseguição, e por causa dessa perseguição, eles estavam cogitando a possibilidade de voltar à sua religião judaica. Só lembrando, irmãos, assim, mais uma vez, né? Os judeus, eles eram dos povos conquistados pelo Império Romano, o único que tinha autorização para praticar livremente a sua religião, sem serem obrigados a adorarem a César como Deus. Depois de muita confusão, de muita luta, de muita guerra, o Império Romano disse:
olha, quer saber? Deixa esse povo em paz, porque esse povo é difícil. Então, vamos deixar eles praticarem a religião deles tranquilamente. Então, dentre todos os povos dominados, eles eram esses que tinham essa ressalva. Entretanto, ao surgir a palavra do evangelho em meio aos judeus, a qual nós sabemos, evidentemente, se espalhou também para os gentios, ao surgir, inicialmente o império pensava que era apenas uma dissidência da religião judaica. E inicialmente o Império Romano não ofereceu uma perseguição estatal ao cristianismo nos primeiros anos. Nós sabemos que isso depois mudou. Mas, quando um judeu se convertia, como nós vemos ali no livro de Atos dos Apóstolos, a perseguição começava no meio dos próprios judeus, assim como o próprio Senhor sofreu essa perseguição e foi morto por causa disso. Essa perseguição que começa entre os judeus, ela depois se estende, o Império Romano começa a perseguir os cristãos, e aqueles judeus começam a questionar: eu estava vivendo em paz, seguindo a minha religião, será que não vale a pena eu voltar à prática da minha religião e abandonar o cristianismo? Esse é o contexto. O contexto no qual essa carta foi escrita. E o autor está fazendo advertências a esse povo, para que eles não retrocedam no seu caminho. E aí ele começa a falar, como nós lembramos, desde o capítulo 1, que outrora Deus falara aos pais pelos profetas, e agora ele fala através do seu Filho. E ele vai discorrer no capítulo 1 que Cristo é superior aos profetas. No capítulo 2 ele vai dizer que a lei de Moisés, que foi entregue através de anjos, o Senhor também é superior, e que o Senhor também é superior aos anjos. E aqui no início do capítulo 3, nós vimos semana passada, que o Senhor é superior ao próprio Moisés, confrontando diretamente aí a religião judaica. E nós vimos a primeira advertência já no início do capítulo 2. Os irmãos lembram, lá no versículo 1 vai dizer aqui, importa, eu usei aqui a versão revista e atualizada, que eu acho assim a expressão mais forte, né, na nossa língua, diz assim: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então, ele começa com a exortação. Todas as advertências que vão aparecer ao longo dessa carta, são 5 advertências. Ele dá uma exortação e traz imediatamente a advertência. No versículo 1 do capítulo anterior, ele vai dizer: importa que nos apeguemos com mais firmeza, né? Eu acredito que na NVE vai dizer assim: considerem Jesus Cristo, né? Mas aí é outra passagem. No versículo 3, ele diz assim, ele traz a seguinte afirmação. Ele acabara de dizer que os judeus, quando abandonaram, quando foram infiéis às verdades do Antigo Testamento, eles sofreram um castigo. E ele vai dizer assim, no versículo 3, a primeira advertência da carta: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Então, a primeira advertência, nós vimos aqui, é uma advertência contra a negligência. Negligenciar a palavra de Deus. Agora, nós vimos a segunda advertência. Nós vamos chegar aqui. Já no versículo 7, versículo 8 do capítulo 3. Ele traz a exortação que diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa é a primeira exortação dentro dessa advertência. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E ele completa no versículo 12 dizendo: cuidado. Vê que é uma advertência? Cuidado. Parece aquelas placas vermelhas, né? Na minha cabeça vem aquelas placas vermelhas. E agora que nós temos essas figurinhas de WhatsApp, né? Aquelas piscando, né? Atenção. Cuidado. Nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Essa é a segunda advertência. Veremos mais para frente, no capítulo 6, ainda uma advertência contra a apostasia, após receber a verdade. No capítulo 10, do 25 ao 30, uma advertência contra deixar de se congregar e o pecado deliberado. E no capítulo 6, de 4 a 6, ainda vamos ver uma advertência contra a desobediência, pois ele faz essa observação: Deus é fogo consumidor. Hoje nós vamos falar dessa segunda advertência. E é isso que o nosso texto ele trata, não é?
aqui em Hebreus, quando ele diz aqui, o autor citando o Salmo 95, também, coincidentemente, dos versículos 7 aos versículos 12. E ele vai dizer aqui, assim diz o Espírito Santo, ou assim como diz o Espírito Santo. E aqui a gente já começa a dizer uma coisa interessante. O autor, aos Hebreus, ele tinha consciência que o autor primário da Escritura, quem era? O Espírito Santo. Nós sabemos que há um salmista, mas o autor dos Hebreus, ele vai dizer, quem disse isso foi o Espírito Santo. O Espírito Santo quem disse isso. Ouçam a voz de Deus. É Deus quem está falando por meio desse texto que ele vai citar aqui. E ele diz, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, e aqui já de início já nos traz um questionamento. Porque essa carta, devido às suas circunstâncias, e a gente sabe que dentro da soberana providência do Senhor, ela chega para nós também como seus destinatários. Ela é cheia de advertências. Ela está chamando a nossa atenção e falando das consequências da apostasia, de você desistir, de você parar no meio do caminho. E é por isso que ele vai usar exatamente esse texto como exemplo, citando como exemplo a trajetória do povo de Israel, que uma vez liberto do Egito, atravessa o deserto para chegar à terra prometida. E ele vai usar aquilo ali como exemplo para nós. Cuidado. Se, desde o princípio, né? Se eles negligenciaram a palavra inferior e receberam castigo, como nós vamos escapar se nós negligenciarmos uma palavra superior do evangelho que temos recebido? E agora ele está dizendo, cuidado, ouça a voz de Deus. É a primeira exortação. Ouça a voz de Deus. Assim como diz o Espírito Santo, se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. É a primeira exortação. No final do texto, ele vai falar de um coração duro de incredulidade. Tá certo? Essa é a advertência, esse é o tom, essa é a mensagem inicial desse texto aqui. E lembrando sempre que ele está dentro de uma carta única, certo? Dentro de uma carta única. Aqui a gente está tirando extratos dessa carta e aqui ruminando, qual ovelhas que somos, né? Ruminantes do alimento que o nosso Pai nos dá. É isso que ele vai falar no versículo 7. A segunda advertência, versículo 8 também. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. E aqui, irmãos, era bom nós entendermos qual é o conceito teológico, o conceito bíblico. O que ele está falando? O que é o coração? O que é o coração? Que coração ele está falando aqui? Isso aqui não é um livro de cardiologia. Ele não está falando do nosso órgão físico que bombeia sangue. Ele está falando de um coração psicológico, da sede do ser psicológico do homem. Segundo Timothy Keller, ele vai dizer, o coração é a sede do seu verdadeiro eu. Isso aqui é muito interessante que ele fala. O coração é a sede do seu verdadeiro eu. E ele diz ainda, o coração é o que mais ama, o que mais confia, é o que você mais ama, o que você mais confia e o que você mais deseja. Certamente ele está baseando isso aqui naquilo que o Senhor falou. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não é assim que a gente fala quando a gente ama alguém? Coração? Coração, não é? Ah, meu coração, não é assim? E quando as pessoas amam, faz aquele desenhozinho, não é? É desse tipo de significado que ele está falando. Da sede do nosso próprio eu. Timothy Keller fala também em outra passagem. O que o coração confia, a mente razoável, a mente acha razoável, as emoções acham deleitável e a vontade acha viável. Então, ele está falando de três coisas aqui, irmãos. O que é o coração? É a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. Nós temos isso. Nós pensamos, nós decidimos, nós somos racionais. Mas, infelizmente, nem sempre nós decidimos com base exclusivamente na nossa racionalidade. Nós somos, muitas vezes, impulsionados por outras coisas, né? A volição,
as pulsões que nós temos, as vontades que nós temos, e às vezes agimos não tão racionalmente. E às vezes agimos na emoção, nós sentimos, nós amamos, nos alegramos, nos entristecemos. É isso que nós chamamos, é isso que a Bíblia chama de coração. O seu coração. Mateus 16, 24, ele vai chamar de si mesmo, né? Quem quiser vir após mim, 16, 24. Negue-se a si mesmo. É autos, não é? Do grego. Você mesmo. Como Timóteo Keller falou. A sede do seu verdadeiro eu. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu não consigo passar por Mateus 16 sem lembrar dessas coisas. Sem lembrar de que quando Pedro quer proteger Jesus, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Pedro vai dizer assim: aparta de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. E o evangelho, entre aspas, de Satanás, trata de colocar o homem no lugar de Deus, colocar o homem em primeiro lugar. Não, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Você cogita das coisas. Satanás, você cogita das coisas do homem. Essa semente lá de Gênesis, né? Você será como Deus. Esse eu mesmo. É o seu coração. Você, o seu centro. Os irmãos estão entendendo, não é? João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Esses somos nós. Esses somos nós, fabricadores de ídolos. Nós adoramos as coisas, nos apegamos demais, nós somos afetados pelo pecado, nossas emoções, nossa vontade, a nossa mente foi afetada, foi desequilibrada por causa do pecado. E aí, nesse contexto, o que seria então um coração duro? O que é um coração duro? Jeremias descreve como o coração do homem caído, né? Jeremias 17, 19, na primeira parte, vai dizer: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Na versão revista atualizada vai dizer: ele é desesperadamente corrupto. Esse é o coração do homem natural. Você já parou para pensar que o seu coração natural é desesperadamente corrupto? A gente costuma falar assim, não é? Ah, não, eu gosto de fulano. Ela tem um coração tão bom. Como ele tem um coração grande. Não é assim que a gente fala? Mas só que o que a Escritura fala do nosso coração pecador é que ele é desesperadamente corrupto, ou que ele tem uma doença incurável, um coração corrompido. Ezequiel, ele vai dizer assim, e aqui ele nos traz uma esperança, nós não vamos entrar aí ainda, mas o texto de Ezequiel 36, 26 vai dizer: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Por quê que o Senhor tem que fazer isso? Opa, então quer dizer que tem uma cura, né? Nós vamos chegar nela. O Senhor, ele pode mudar o nosso coração, certo? Nos dá um coração novo. Ele vai dizer: tirarei de vocês o coração de pedra. Isso é um coração duro. O Senhor compara, através da palavra do seu profeta, o coração duro a um coração de pedra. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Nunca duvide da malignidade do seu coração fora de Cristo, no seu homem natural. Nunca duvidemos, irmãos, da malignidade do nosso coração. Ou você acha que você é bom? Alguém já disse que o coração humano, dentro desse sentido que Calvino fala, que é uma fábrica de ídolos, né? Alguém já falou que ele é como papel pega-moscas, né? Os irmãos já viram papel pega-mosca? Como é que é? Já tentaram colocar um papel pega-mosca em cima da mesa? Você coloca assim, aí gruda o dedo, aí você tira esse dedo, aí com esse dedo você segurou, ele gruda. Você já viu isso acontecendo? Tudo que toca, ele gruda. Você tem que ter cuidado, porque ele é feito para... Ele é atraído, porque ele tem açúcar ali, né? E tem alguns cheiros que atraem a mosca, e qualquer bicho voador, ele pousou ali e acabou. Grudou. Nosso coração é mais ou menos ali, ele gruda, ele se apega.
O nosso coração se apega às coisas como o papel pega a mosca. E depois, irmão, para desapegar, só o Senhor fazendo essa obra de dar um novo coração. É por isso que a oração de Davi no Salmo 51, versículo 10 é: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós precisamos do poder criador de Deus para mudar o nosso coração. E é isso que nosso texto aqui de Hebreus está falando. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. E também, como todo esse assunto ele permeia toda a Escritura, eu vou citar aqui mais um versículo lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração, o Senhor falou. E aí o Senhor está falando hoje, no texto: se ouvirdes a sua voz, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Essa é a segunda advertência da carta aos Hebreus. Não endureça o seu coração. O versículo 8 ainda: como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. E aqui ele está dando um exemplo. Não endureça como aconteceu ali. Ele está citando aqui, a tradução aqui provavelmente foi feita como grande parte do Novo Testamento, se não a maior parte do Novo Testamento, ela foi feita da Septuaginta. Quando você vai ver o Salmo, ele vai citar duas coisas aqui. Ele vai falar como em Meribá e Massá. Certo? Não como naquele momento, naquela rebelião, que é o que significa Meribá, confusão, contenda, rebelião. E Massá, provocação, teste. As pessoas provando a Deus, testando Deus, colocando Deus à prova. Quem somos nós? E nós temos, irmãos, aqui dentro, um texto paralelo que eu queria ler com os irmãos. Um texto um pouco longo. Mas, irmãos, lembrem-se que a principal parte de uma pregação é a leitura da Escritura, certo? Com certeza. Quando a gente lê a Escritura, é Deus falando em voz alta. Então, em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 a 12, é um texto paralelo a esse aqui que nós estamos lendo. São irmãos gêmeos, certo? Agora aqui, claro, o apóstolo Paulo falando, ele vai dizer assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Lembra que nós falamos semana passada a respeito de tipologia? Que aquela rocha era um tipo de Cristo, que ela foi ferida e de lá fluiu água, não é? Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. E ele fala assim da maioria, né? Nós temos ali 2 milhões de pessoas saindo, e dos adultos que saíram de lá, de 2 milhões de pessoas, então você tem pelo menos 1 milhão de pessoas adultas ali. 2 conseguiram concluir a jornada. Ele diz a maioria, Deus não se agradou da maioria. Você pode pensar que é 50% mais um, tipo TRE, né? Não, Deus não se agradou só de 500 mil. 500.001. Mais de 499.999, Deus se agradou. Não, irmãos. 2 pessoas, Josué e Caleb, atravessaram. E aí a gente vai ver uma coisa que o apóstolo Paulo vai falar aqui, que é a mesma razão que o autor de Hebreus está falando lá. Essas coisas estão registradas, não é para a gente conhecer a história de Israel. Tem uma razão delas terem sido registradas, e há uma razão para que elas cheguem até nós, hoje. Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorrem, aqui ele está dizendo
a razão, ele está dizendo a razão. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. É para isso que está registrado, é para isso que nós conhecemos. Porque é um exemplo, são exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Ele está aqui fazendo um rol de pecados. Cobiça, idolatria, imoralidade. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Provar a Deus. E foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram com eles. De novo ele reforça, vê, irmãos? Nos escritos antigos, não existia negrito, certo? Não existia negrito para você destacar, nem havia o costume de sublinhar. Então, como é que os escritores da antiguidade eles faziam para ressaltar? Eles repetiam. É por isso que a gente vê muito no Evangelho, o Senhor, quando ele vai falar algo muito importante, ele diz assim, em verdade vos digo, não é? Ele diz 2 vezes. É a forma, presta atenção, foco aqui. E aqui ele está repetindo também, o apóstolo Paulo aos Hebreus. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Vê que o texto é irmão gêmeo do texto de Hebreus. Presta atenção na jornada do povo hebreu, que foi liberto do Egito. Eles também tiveram um cordeiro pascal. Eles também passaram o sangue desse cordeiro e foram livres do anjo da morte. Eles atravessaram o deserto. Deus operou milagre no meio deles. E aqui a gente pode se impressionar com algumas coisas, irmãos. Uma das coisas que aconteceram com eles se acostumaram com o sagrado. Se acostumaram com o sagrado. Veja só. Imagine só. Você vivia como escravo no Egito. Aquela vida, né? Difícil. Mas aí Deus levanta um libertador. Ele vai e te liberta. Você não tem exército, você não tem muitas armas ou quase nada. Incomparável perto do exército do faraó. E Deus vai fazendo um milagre atrás do outro. Ele abre o mar vermelho. Fora as 10 pragas, tá, irmãos? Aqui vamos entrar no deserto. Ele abre o mar vermelho. Ele providencia uma nuvem todos os dias sobre o povo, para eles não torrarem debaixo do sol. De noite, uma coluna de fogo. Eles começam no final ali do deserto do Saara e atravessam para o deserto ali do que hoje nós conhecemos como Palestina. E ali chega a fazer 0 graus à noite. Mas eles tinham a medida que pode chegar a 50 durante o dia. Então, eles tinham essa nuvem e eles tinham essa coluna de fogo para os aquecer e para iluminar. Todos os dias. Eles não tinham o que comer. Mas todos os dias Deus fazia aparecer pão para eles. Todos os dias. E você não podia guardar de um dia para o outro, porque é para você aprender a confiar no Senhor. Amanhã vai ter pão de novo. E é por isso que o Senhor nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia. Não é? Por isso, irmãos, se você fez o seu devocional hoje, se você teve comunhão com o Senhor hoje, orou, tocou no Senhor, foi animado por Ele, amanhã não serve, tá? Pão de ontem não serve para hoje, o de hoje não serve para amanhã. E por aí vai, né? Teve as codornizes, teve a água jorrando da pedra fendida. E sabe o que é que acontecia, irmãos? Eles estavam acostumados com o sagrado. Acostumados, irmãos.
Cuidado, irmãos, para não se acostumarem, para nós não nos acostumarmos com o sagrado. Nós temos reunião do nosso GC, nós temos culto de oração, nós temos um culto todo domingo. Tem pessoas que fazem essa rotina anos, o normal que seja, né? Anos, 10, 20, 30, 40 anos, na mesma rotina, e a gente vai ficando desacostumado. E parece que nós vamos perdendo como a consciência da solenidade da nossa reunião aqui, em torno de Cristo. A solenidade da palavra de Deus, a solenidade de partirmos o pão, vai ficando uma coisa rotineira. Oh, irmãos, que bênção maravilhosa nós estarmos aqui. Quantos milagres o Senhor haver nos libertado. Quem eu era, irmãos? Se vocês me conhecessem nos anos 90, tenho certeza que vocês não iam dar nada por mim. Eu mesmo não daria nada por mim. Eu não valia nada, irmãos. Acho que aquela velhinha ali gostava. É a minha mãe, né? Mas, irmãos, o Senhor nos transformou. Ele nos libertou do império das trevas. Nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que maravilha! Não podemos nos acostumar com isso. Nosso coração precisa se regozijar. Ou então nós vamos ficar igual eles. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a desejar os alhos e os melões e as cebolas. Ah, no Egito a gente comia bem, não é? Começaram a cobiçar coisas mais, como ele fala aqui. Eles queriam voltar para o Egito. A exemplo lá de Êxodo 14, Números 11 também. Eles foram idólatras. Quem é o nosso Deus para nós, irmãos? Para a gente idolatrar outra coisa. Irmãos, sabe qual é o termômetro da idolatria? Vou dizer aos irmãos aqui qual é o termômetro da idolatria. É aquilo que move o seu coração e que faz você levantar da cama toda manhã. Esse é o termômetro. É em que você tem encontrado primariamente a sua alegria, a sua satisfação. É pelo que você vive. E aquilo que sem ele, a sua vida fica sem sentido. Existe alguma coisa na sua vida que se você perder, ela perde o sentido? É um ídolo o nome disso. O Senhor tem a primazia na nossa vida. É lógico que nós amamos as pessoas ao nosso redor. É lógico que nós amamos nossos cônjuges, filhos, pais e mães, irmãos. É evidente, cada um tem o seu lugar, mas há um lugar de primazia no nosso coração. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o salmista fala, o Senhor jamais me abandonará. O Senhor é a razão de eu viver, é a minha motivação, a minha vida. Tem que ser assim, senão eu vou ter bezerros de ouro na minha vida. Que o Senhor nos ajude. Nós estamos na mesma caminhada. Foram idólatras, praticarem imoralidade, né? Como nós vimos ali no caso de Balaão. Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Israel, então ele fez com que as filhas dos povos pagãos ali seduzissem os homens para eles caírem em pecado de imoralidade, de adultério. Tentaram o Senhor, murmuraram. Por fim, o apóstolo Paulo faz essa advertência, muito parecida com a advertência final do versículo 12, aqui de Hebreus. Aquele que está em pé, veja para que não caia. Cuidado, você acha que você está em pé. Cuidado, cuidado. Irmãos, essa palavra tem que ecoar no nosso ouvido. Cuidado. Cuidado para não se acostumar com o sagrado. Não cometamos os mesmos erros, os mesmos pecados, porque o pecado ele traz a ira de Deus. Voltando aqui para o nosso texto. Versículo 8. Não endureçam, aí, voltando para Hebreus 3. O coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram. Deus não está no nosso meio. Lá, nós comíamos carne no Egito e agora nós detestamos esse pão vil. Eles chegaram a chamar o maná, esse pão vil. Nós detestamos esse pão. Já estamos enjoados disso aí.
Senhor, tenha misericórdia. Apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. 40 anos terem visto o que eu fiz. E o pecado, ele traz a ira de Deus, irmãos, e nos afasta dele. E tem consequência para ele. Ainda no versículo 10, por isso fiquei irado. O pecado traz a ira de Deus contra aquela geração e disse, o seu coração, veja aqui que é um assunto do coração, certo? Não endureça o seu coração, como aconteceu com eles. O seu coração está sempre se desviando. E eles não reconhecem os meus caminhos. Irmãos, hoje nós temos que colocar um holofote. O sol da luz da palavra do Senhor no nosso coração. Hoje é um convite para isso. Certo? Abrirmos o nosso coração ao iluminar da palavra de Deus. Será se o nosso coração tem se desviado, tem caído sempre nos mesmos pecados? Eles sempre se desviam. Ele fala aqui. E eles não reconhecem os meus caminhos. Não reconheceram os meus caminhos. E o versículo 11. Não entrar no descanso. Irmãos, é uma advertência atrás da outra nessa carta, tá? Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E há dois descansos, irmãos. Há o descanso agora. Hoje, o Senhor é o nosso descanso. Hoje nós encontramos paz em meio à guerra. A paz que excede todo o entendimento. E ainda há um descanso vindouro. Cuidado. Não fiquemos prostrados no deserto. E aí no versículo 12 ele diz assim. Cuidado, de novo. Cuidado, irmãos. Para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Essa palavra aqui, se afastar de Deus, é apostasis, de onde vem a palavra apostasia. É a grande preocupação do autor aos Hebreus. Voltar atrás do caminho, parar no meio do caminho, ficar prostrado no meio do caminho, que significa exatamente isso, apostatar. Cuidado. E aqui eu vou fazer só uma breve revisão aqui de um texto muito conhecido de Mateus capítulo 13, dos versículos 3 ao 9. Todo mundo conhece esse texto, a parábola do semeador, porque ela fala do coração do homem. 4 tipos diferentes de solos. O semeador, ele sai a semear e lançar a sua semente. E uma das sementes, ela cai à beira do caminho. Todo mundo conhece, não é, irmãos? Outra vai cair num solo pedregoso, a outra vai cair num lugar cheio de espinhos, e a outra vai cair numa boa terra, onde ela vai frutificar 30, 60 e a 100 por 1. E aí o Senhor vai explicar o que significa essa semeadura. E ele vai dizer que essa terra é o coração humano. E ele vai falar-lhe de 4 tipos de coração. E aqui nós precisamos colocar o nosso coração debaixo desse holofote, para analisarmos hoje que tipo de terra é o nosso coração, quando nós recebemos a palavra do Senhor. Tá certo? E ele vai falar da beira do caminho, que é um lugar onde facilmente ele recebe a palavra, mas diz que os passarinhos comeram, não é? E ele diz que o inimigo vem e arrebata a palavra do coração. Irmãos, como é que está o nosso coração? O que é um coração? O que é um caminho, irmãos? O caminho é onde todo mundo pisa, tudo passa por ali, não é? E ali, com o passar das coisas, ele vai justamente endurecendo. Não tem como aquela semente penetrar. É fácil de roubar, ela fica só na superfície, um mero entendimento intelectual. Facilmente sendo roubado pelo inimigo por qualquer outra coisa. O solo pedregoso, ele recebe a palavra com alegria, mas ele é rochoso, ele não tem como criar raiz. Diz que não tem raiz, não tem profundidade em si mesmo. Recebe a palavra, mas não se aprofunda, não tem profundidade.
é superficial. E aí quando vier a perseguição, quando o sol sai, ele seca e morre. O outro é cheio de espinhos, as preocupações, a ilusão das riquezas nessa vida. Correr atrás, eu preciso conquistar, eu preciso trabalhar, preciso comprar, preciso reformar. E o coração, essas coisas sufocam a palavra do Senhor. Mas há um coração que é uma boa terra. Mas a gente já viu, irmãos, que no fundo do nosso coração, de natureza, já não é lá grandes coisas. Mas nós temos um lavrador. Nós temos um jardineiro. Nós temos alguém a quem recorrer essa noite. E dizer ao Senhor, trabalha o meu coração. Remove as pedras do meu coração. Se o meu coração está duro, se o meu coração não penetra mais nada, eu não tenho mais alegria de ouvir a palavra, eu não consigo mais reagir à palavra de Deus, eu não consigo mais, é uma coisa, eu estou muito acostumado com um culto após o outro, a pregação após a outra, meu coração está endurecido. Senhor, venha aqui agora e venha arar esse meu coração pela obra do seu Espírito Santo. Revolve as pedras. Irmãos, eu tenho feito um encorajamento a muitos irmãos ultimamente. Aqueles que porventura não tenham tido ainda, ou se há muito tempo não têm tido uma experiência de se dobrar e se ajoelhar diante do Senhor e fazer uma oração, de rasgar seu coração. O Senhor lhe conhece, o Senhor lhe amou, lhe conhecendo, sabendo quem você é. O Senhor me amou sabendo quem eu sou. E Ele me escolheu. Então não há nada que eu possa esconder no meu coração do Senhor. Ele sabe muito bem. Eu preciso ir à presença do Senhor, confessar os meus pecados. Senhor, eu sou assim, eu gosto disso, isso aqui é meu ídolo, eu preciso ser libertado. Mude o meu coração, mude o meu coração. Meu coração hoje é como a beira do caminho, ele é pisado, ele é duro, endurecido. Ou então eu não tenho raiz em mim mesmo, eu não consigo dar continuidade, eu não consigo ser firme na minha leitura da palavra, eu não consigo orar 10 minutos por dia. Eu não tenho profundidade. Ô Senhor, eu ando preocupado demais. Preocupado com as contas para pagar. Puxa, o Senhor até aqui tem nos ajudado. O Senhor nunca deixou faltar nada. E eu sempre com essa preocupação, essa ansiedade. Senhor, esses espinhos vão sufocar a sua palavra no meu coração. Vamos fazer essa oração. Transforma o meu coração, Senhor, numa boa terra. Para que eu não caia na beira do caminho por um coração duro, como aconteceu com aquele povo. Antes me deu um coração de fé, como o do Josué e Caleb, que não teme diante das coisas, porque confia no Senhor. Vamos a algumas aplicações para terminarmos, irmãos. Como você tem agido? Vou fazer em perguntas retóricas, né? Como algumas vezes. Como você tem reagido às advertências de Hebreus? Como eu tenho reagido? Eu sou o mesmo do começo das exposições? Ou o Senhor tem chamado a minha atenção para as suas advertências? Eu preciso abrir o meu olho, eu preciso ver para não cair e ser fiel ao Senhor. Como anda o seu apego à palavra de Deus? Ele tem aumentado? Como ele diz, se apegar à palavra que nós temos ouvido. Tem ouvido a voz do Espírito Santo na sua palavra? Ou tem sido apenas sermões superficiais? Irmãos, nós não podemos alcançar o coração dos homens. Ninguém, nem só o Senhor tem esse poder. O máximo a gente alcança os ouvidos. Precisamos levar essa palavra e meditar nela diante do Senhor. Como está o seu coração, irmãos? Como está o meu coração? Nosso coração tem se endurecido. Eu estou muito acostumado com o sagrado. O culto é só mais um evento. Os meus encontros com os irmãos são só mera rotina. Ou alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, ali para adorar. Seu coração tem se tornado um perverso coração incrédulo, com a palavra dura, né? Que o autor fala, que o Senhor guarde o nosso coração, sobre tudo que temos que guardar. Que tipo de solo é o seu coração? Vamos colocar nosso coração à luz do Senhor essa noite.
e vamos buscar o Senhor em oração para Ele transformar nosso coração numa boa terra, numa terra frutífera. Vamos encerrar com mais uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por sua palavra. Senhor, obrigado pela franqueza com a qual o Senhor nos fala através da tua escritura. Obrigado pela advertência, Senhor. Nós não queremos ficar prostrados, Senhor, no meio do caminho. Nós não queremos que os nossos cadáveres espirituais pereçam no meio da trajetória. Perdoa nossa murmuração, perdoa nosso pecado. Ajuda-nos nessa caminhada, Senhor, nos voltamos a Ti. Sabemos que só a Ti podemos recorrer. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que somos pecadores, sabemos que o Seu Evangelho nos alcançou, mas que ainda há muito que ser aperfeiçoado em nós, segundo o Seu caráter. Ajuda-nos, Pai, na nossa fraqueza. Nos dá uma vida conforme o Seu querer, uma vida de oração, que Te busque, que valoriza a Sua presença, Senhor, no individual, no familiar, também na nossa vida de igreja. Nos dá fidelidade à leitura da palavra, Senhor, conforme a carga de cada um, mas para que ouvir o Teu falar por meio da Sua Escritura. Nos ajuda, nos transforma, nos fortaleça, nos transforma, Senhor. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, mudando o nosso coração, desse coração de pedra, em um coração conforme o Teu querer. É a nossa oração essa noite. Assim te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.